Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja sempre bem-vindo à reflexão do Evangelho diário. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje tem três coisas importantíssimas para nós. A primeira delas está do versículo 1 até o versículo 3, que vai dizer o seguinte a respeito de Maria. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfumes de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então veja, aqui Maria não se incomoda com a presença de ninguém, ela vai aos pés de Jesus e derrama literalmente o seu pecado diante de Jesus. E ali Jesus se admira com tanto amor que foi depositado sobre ele. E como ele já havia dito na casa daquele fariseu, e daquela prostituta que também beijava os pés de Jesus, Jesus dizia: a quem muito foi perdoado, a quem muito foi demonstrado amor, foi dado muito perdão. E aqui nós podemos ver que quando nós nos jogamos aos pés de Jesus, nós mostramos que amamos Jesus e reconhecemos o nosso pecado, ele nos perdoa. A segunda coisa que eu queria mostrar no Evangelho de hoje é para que nós fiquemos atentos com aqueles tipos de pessoas que o tempo todo está falando em ajudar os pobres. O tempo todo só fala dos pobres, como se a intenção real fosse exatamente cuidar dos pobres. Nós sabemos que existem ONGs, que existem pessoas, que existem religiões, que existem cristãos, que existem católicos, que verdadeiramente colocam o seu coração em prol do pobre, em prol dos outros. Mas cuidado com aquelas pessoas que ficam alardeando o tempo todo, dizendo que vai fazer isso ou aquilo pelos pobres. Veja o que aconteceu no Evangelho de hoje, versículos do 4 até o 6. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para dá-las aos pobres? Aí veja o que São João revela sobre essa fala de Judas. Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Então, muitas vezes as pessoas ficam usando do pobre para manter o seu vício, a sua corrupção, o seu roubo. E nós precisamos ficar muito atento com isso. Cuidado com quem o tempo todo fica alardeando cuidar do pobre e pede dinheiro, e pede isso, e pede aquilo para ajudar os pobres. Precisamos, já dizia Jesus, pelo fruto conhecereis as árvores. Então nós precisamos olhar as pessoas verdadeiramente. Aconteceu dessas chuvas aí, quantas pessoas usando as catástrofes das chuvas estão roubando doações. As pessoas mandam as doações pensando que vai ajudar verdadeiramente as pessoas que sofreram com as chuvas, quando na verdade a pessoa que faz a arrecadação aí por meio das internets estão roubando. E a terceira coisa é do versículo 7 até o versículo 11, que é exatamente a dureza do coração, que nós peçamos ao Senhor que Ele venha ao auxílio do nosso coração e nos faça ter um coração semelhante ao de Jesus, manso e humilde. Porque veja o que a dureza do coração faz com os judeus, com os fariseus, com os escribas. Veja o que diz. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Falando de Maria, que havia quebrado o perfume, havia feito a unção em Jesus ali em Betânia.
Pobres, disse Jesus, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre o tereis. Jesus dá um alerta para nós que sempre teremos pobres na sociedade, principalmente por conta da corrupção que há no mundo. E Jesus conclui o evangelho dizendo, São João conclui o evangelho dizendo: muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Veja a inveja dos sumos sacerdotes, veja a dureza do coração desses homens, meus irmãos. Somente porque muitos judeus estavam deixando o judaísmo para seguir Jesus, para acreditar em Jesus, eles queriam matar não somente Jesus, mas também matar Lázaro, que era um sinal vivo do amor, da glória e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós peçamos ao Senhor essa graça, a graça de verdadeiramente nos colocar como Maria aos pés de Jesus e pedir perdão, a graça de não fazer dos pobres, vamos dizer, estratégia para ganhar dinheiro ou para pelo menos ganhar fama, e também não fazer como os sumos sacerdotes, ficar com o coração duro, mesmo vendo um grandioso milagre, como foi a ressurreição de Lázaro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e até amanhã, se Deus quiser.